Saudação de paz, Deus abençoe a todos. Aqui é Apóstolo Gilson. Estou aqui nesse momento a conduzir as ruas aqui de Portugal, como se diz? Portugal. Estou aqui mais ou menos 1 ano e 3 meses. Muita saudade do meu povo, da minha terrinha, da minha família, das minhas ovelhas. Mas o Senhor irá proporcionar oportunidade para que de fato a gente venha voltar novamente. Espero que seja o mais rápido possível, em nome de Jesus. Com certeza Deus tem um melhor. Bom, o assunto principal não é esse, tá? Tem uma passagem na Bíblia, eu já vou entrar no assunto que eu quero entrar. Já vou começar o assunto que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam me entendendo aí. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 30 ao 32, diz assim: todo aquele que não está comigo é contra mim. Todo aquele que não está comigo é contra mim. E quem não me ajuda a juntar, espalha. Eu quero contar algo por experiência própria. Experiência própria, tá? Você, pastor, isso vai servir para você, pastores, que é líder de um grupo de ovelhas, líder de um povo, tá? Eu sei que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Não é verdade? Principalmente para quem administra uma igreja interior. É verdade. Há uma mudança de membro de uma igreja para outra, Alguns membros não gostam da administração daquele pastor e vai para outra. Quando chega lá, não gosta da administração daquele pastor, vai para outra. Aí fica no mesmo interior, fica igreja. Aí a gente vê a necessidade da obra e acolhe essas pessoas. A igreja está aberta para receber todo mundo, de fato, e a gente acolhe essas pessoas. Não é verdade? Aí ao acolher essas pessoas, principalmente aqueles que vieram de outro ministério com uma posição eclesiástica, aqueles que vieram como diácono, aqueles que vieram como cooperador, aqueles que vieram como presbítero. Ou seja, ele foi arregimentado com a doutrina daquele ministério que de fato ele estava antes. Não é verdade? Aí por algum motivo, ou alguma razão, ou alguma coisa na vida, algum problema que houve, não é verdade? Aí saiu do ministério. Aí vai para a sua igreja e você, necessitado de obreiros e pessoas para te ajudar a juntar, aí você acolhe essa pessoa, sem mesmo consultar o pastor dela para saber o motivo por que ela saiu de lá. Foi um erro meu. É um erro que muitos cometem. Às vezes por conta da necessidade da igreja, necessidade da obra, às vezes comete esse erro. Aí por conta desse erro pode ao mesmo tempo ajuntar e depois espalhar. É isso que acontece. Quer um conselho, pastor? Você que é de outro ministério, aliás, você que está tomando conta de um ministério, quer um conselho? Retificando, você que está administrando a igreja, cuidando do ministério, quando algum membro de outro ministério, que está debaixo de outra cobertura, de outro ministério, principalmente aquele que vem com um cargo eclesiástico, quer um conselho, pastor? Você quer? Experiência própria, tá? Quer um conselho? Faz um favor, liga para o pastor da onde ela era, essa pessoa, e pergunta qual foi o motivo que ela saiu de lá. Eu tenho toda certeza que se ela saiu de lá, algum motivo fez. E o pastor, ele vai falar o motivo. E por você saber o motivo, você não vai abrir as portas tanto para essa pessoa. Por quê?
Porque essa pessoa não obedeceu o pastor anterior, vai te obedecer, meu irmão? Vai te obedecer? Na primeira instância vai. Na primeira instância vai mostrar serviço. Na primeira instância vai chegar com uma orelha na cabeça. A primeira instância vai mostrar que é uma pessoa santa, é uma pessoa que está disposta para fazer a obra, e você fica tudo ansioso com isso, aí abre as portas, aí a pessoa começa a entrar em departamento, a pessoa começa a fazer a obra de Deus ali. Entenda, quer um conselho? Antes de você colocar essa pessoa que veio de outro ministério com um cargo eclesiástico, primeiro vai perguntar ao pastor dela, para saber o motivo porque essa pessoa saiu de lá, para depois você não se prejudicar, como aconteceu comigo. É experiência própria. Se você quiser acatar isso, é experiência própria. Aí o que acontece? Essa pessoa sai do outro ministério, chega no seu ministério se fazendo de vítima, aí coloca o pastor lá contra você. Aí você, por não vigiar, fica com coisinha com outro pastor. Aí fica uma rivalidade de igreja para igreja. Muitas vezes nos interior, os pastores que ficam brigando um com o outro é por conta de ovelha que sai do ministério e entra no ministério dele falando do pastor que ela estava antes. Por isso que o momento agora é dos pastores se reunir. Dessa forma, se algum membro de outro ministério, ou principalmente aquele que tem um cargo eclesiástico, sair de outro ministério, chegar na tua igreja, por experiência própria, eu vou falar de novo, ligue para o pastor dela ou dele, dessa pessoa, e pergunta qual foi o motivo que ela saiu de lá. Pode ter certeza, meu irmão, por experiência própria, se não obedeceu a doutrina do outro pastor que estava debaixo da cobertura, vai obedecer a sua? Você é melhor do que outro pastor? Qual o remédio que tu tem? Dá pra mim que eu preciso dele. É ovelha que quer ser, é ovelha que quer pastorear a si mesmo, não quer estar debaixo de uma cobertura sacerdotal, quer fazer do jeito dela, da maneira dela, e não é assim que funciona. Você está sobre submissão, sobre a missão que Deus deu. Então você tem que estar debaixo daquela doutrina, daquele ministério. Aí a pessoa não aguenta, sai e vai para outro ministério. Quando chegar lá, ajuda o pastor na primeira instância, o pastor abraça, sem primeiro perguntar o outro pastor que ela era antes. No começo está tudo bem, meu irmão. No começo vai bem, as coisas vão fluindo, mas quando chegar no meio do caminho, essa pessoa vai achar no direito de dizer: eu estou fazendo a obra de Deus aqui e tem que ser do meu jeito. Não é assim não. Você é membro, você está debaixo de uma cobertura, tem que ter obediência à sua liderança. Então, principalmente igreja dos interiores, cuidado com membros que saem de outro ministério, principalmente quem tem um cargo eclesiástico. Sai debaixo de rebeldia, sai debaixo no sentido de não obedecer a sua liderança. Vai obedecer você, meu irmão? Aí no começo vai ajuntar. No começo vai ajuntar, vai te ajudar, mas no meio do caminho vai começar a espalhar. Vai começar a espalhar. Por experiência própria. Você que é pastor de outro ministério, chegar um membro na sua igreja de outro ministério, principalmente aqueles que tinham cargo eclesiástico, liga para o pastor dela e pergunta. Dessa pessoa, liga. Aí você vai saber o motivo que ela saiu de lá, porque o pastor vai falar a verdade. Erro meu de não ter feito isso antes, e eu paguei o preço por conta disso, por experiência própria. Quer esse conselho? Quer que seu ministério cresça? Não abrace de uma vez aqueles que vêm de outro ministério. Sabe o que você faz? Veio do outro ministério? Veio.
Então o conselho que eu dou para você é esse. Se você quiser, pastor, por experiência própria, tá bom? Aí vai acabar o desfile dessas ovelhas que fica igreja a igreja. Igreja a igreja. Vai para uma, passa um tempo na uma, depois passa um tempo na outra, depois passa um tempo na outra. Aí fica ali, ó, circulando. Aí sai debaixo daquele ministério, porque não gostou de algumas coisas, vai para debaixo do seu ministério. Quando chega debaixo do seu ministério, primeiros anos ou primeiros meses tá bom, aí depois não gosta, sai, vai para o outro. Se os pastores na região, nos interiores, se comunicarem, vai acabar esse negócio de desfiles de igreja a igreja, de membros que fica falando mal do pastor da onde era antes para você. Se falar mal do pastor que era antes para você, toda certeza que vai falar mal de você para o outro pastor quando ela for para outra igreja. Tá entendendo? É pessoas que não querem estar debaixo da cobertura, é pessoas que não querem obedecer a liderança e quer fazer do jeito dela. E não é assim. Tem que estar debaixo da cobertura, tem que respeitar aquela cobertura, aquela hierarquia ali, para que de fato seja abençoado, seja submisso à autoridade que Deus constituiu para a sua vida. Quando os pastores se reunirem e pensar da mesma forma que eu estou pensando, pode ter certeza que vai ter mudança. Nunca mais essas ovelhas ficam em igreja a igreja. Tá entendendo? É isso. Então, pega. Pega porque pega e coloca em prática. Experiência própria, tá? Tive experiência com isso. Agora aqueles que chegar no Ministério de Igreja Restauração de Vida Visão Apostólica, de outro ministério, principalmente aqueles que tem um cargo eclesiástico, eu vou ligar pro pastor dela e dizer, ô pastor, eu tenho uma ovelha aqui sua e ela é diácono e ele é diácono e ela é diaconisa, ele é cooperador, ele é presbítero. Qual foi o motivo que ele saiu da sua igreja? Aí o pastor vai falar, o motivo foi esse. Eu não já vou colocar essa pessoa na frente da obra, não vou colocar essa pessoa de maneira nenhuma em alguma posição lá na igreja. Primeiro vai retratar com o seu pastor lá. Retratou com o seu pastor, saiu debaixo da obediência, não quis, o pastor te abençoou, venha. Quando chegar no nosso ministério, vai ficar sendo observado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei. Por quê? Porque essa pessoa que chegar no nosso ministério vai estar sendo observada e ao mesmo tempo ela vai saber como é que a gente trabalha. Porque se eu impor ela, na hora que ela sai do nosso ministério, ela vai receber um choque. E quando ela receber um choque, porque a doutrina é diferente, aí vai sair. E quando sai, às vezes não sai sozinho. É uma tribulação do cão. Às vezes não sai sozinho, ainda leva pessoas, meu irmão. Ao mesmo tempo ajunta, mas depois não gostou de nada do ministério, leva o povo e começa a espalhar e colocar a ovelha contra o pastor. E fica aquela luta toda. Já estou deixando ciente aqui. Você que é de outro ministério, quer fazer parte do Ministério de Igreja e Restauração de Vida, primeiro eu vou ligar para o teu pastor para saber se você saiu debaixo da benção lá. Se saiu, vai ficar no nosso ministério sendo observado. Aí sim, a gente vê que você está gostando do ministério, está entendendo como é que a gente trabalha. Aí sim, vou te dar oportunidade. Aí pense que a oportunidade vai ser no primeiro dia, não. Eu tenho toda a certeza, eles não falam com toda a razão. Que não é no primeiro dia que você vai ter oportunidade, não.
De jeito nenhum. Primeiro vai ser observado. Por quê? Porque eu tenho que zelar daquilo que Deus me deu. Cuidar daquilo que Deus me deu. Quando os pastores se reunirem e fazer isso, vai acabar essa coisinha de membros e membros saindo do ministério para o outro, colocando o pastor, porque a maioria das vezes é os membros que saem de outro ministério para colocar o pastor contra o outro pastor. A maioria das vezes, porque chega no outro ministério, chega como vítima. O pastor que eu estava congregando lá travou o meu chamado. Travou o meu chamado. E eu estou aqui, pastor. Aí começa com aquela choradeira, se colocando como vítima. Aí o pastor, por necessidade da igreja, da obra, aí coloca a pessoa. Aí acredita na ovelha, fica falando mal lá do pastor. Se falou mal do outro pastor, vai falar mal de você, rapaz. Quem fala mal de outra pessoa pode ter certeza. Quem falar mal de outra pessoa pra você, pode ter certeza que um dia vai falar de você também. Chega de passar a mão na cabeça de desengrejados que fica de igreja a igreja colocando um membro contra o outro, ajuntando e ao mesmo tempo espalha. Mateus capítulo de número 12, verso de número 30 ao 32. Todo aquele que não está comigo é contra mim. E quem não me ajuda a juntar, espalha. Chega, vai acabar esse negocinho. Vai acabar, chega. Jesus está voltando. Vamos parar com esses mimimi, com essas coisinhas de membros saindo de outro ministério e debaixo de rebeldia e... Não, nosso ministério as coisas vão mudar agora. Por quê? Eu aprendi com isso. Eu aprendi. Às vezes não era porque eu queria, às vezes é necessidade da obra. Mas às vezes você é tão bonzinho, e quando sai ainda fala mal de você. Você ajuda, você ora, você jejua, você paga preço, você vai lá, compra aquela briga daquela pessoa, aí Deus restaura, Deus levanta, Deus prospera. Aí sai do nosso ministério debaixo de rebeldia, vai para outro ministério. É isso. Então, as coisas vão mudar. Eu aprendi com isso. Experiência própria, tá? Pega a visão. Deus abençoe. Fica na paz. É isso aí. Se quiser pegar a visão, pegue. Se quiser, aí é particularidade sua. Se não pensa como eu penso, então cada um tem um jeito de pensar. Mas experiência própria. Deus abençoe. Fica na paz.